Olá, esse é o 109º Observatório da Oposição. Essa semana, logo após a divulgação da nova taxa Selic, mantida em 15 pontos percentuais, na contramão da expectativa que o mercado tinha no final de 22, que nós teríamos em torno de 7 pontos percentuais no final de 25, o ministro Haddad vai a público e reclama do Banco Central, que foi indicado pelo seu governo, em função do conservadorismo de não baixar as taxas de juros, apesar do descalabro, do desajuste, da leviandade com quem tem sido conduzido, da maneira como tem sido conduzidas as contas públicas no país. Esse governo tem se caracterizado em descumprir o arcabouço fiscal, ou seja, o parâmetro que ele mesmo instituiu, de várias e reiteradas formas. Esse governo tem se notabilizado num aumento exponencial de impostos e taxa de contribuição, ou seja, nós temos uma arrecadação recorde, mas um déficit crescente. A curva da dívida, anunciada inclusive pelo próprio Ministério do Planejamento, deve chegar de forma ascendente e meteórica a um crescimento de quase 12 pontos percentuais em relação ao final de 2022. Isso significa aproximadamente 1 trilhão e 400 bilhões de reais acrescidos no volume da dívida pública brasileira, ou seja, um legado maldito, né, para as próximas gerações, para as crianças brasileiras, para os cidadãos brasileiros, para os empreendedores brasileiros que vão ter que conviver durante muito tempo com a necessidade de fazermos um necessário ajuste fiscal, já foi dito inclusive por esse governo, que está sendo adiado para 2027. Enquanto isso, segue a farra e eu diria até a hipocrisia desse governo, retratada pela fala do ministro Haddad, que aparentemente está descolado do fato de quem indicou o presidente do Banco Central e 7 dos 9 atuais conselheiros foi o governo do presidente Lula, né? Então, o Banco Central tenta fazer uma política monetária responsável, né, em relação à taxa de juros, a câmbio, à inflação, e o governo puxa para o outro lado. E quem perde com isso é a sociedade brasileira, né? Nós temos aí também um problema muito sério, que é a questão do meio ambiente, né? O governo, com essa COP30, está mostrando toda a sua incoerência, quer dizer, a vontade de fazer um discurso, né, para fora do Brasil, mesmo que o custo seja impor à sociedade brasileira, aos empreendedores brasileiros, à indústria brasileira, ao agronegócio brasileiro, né, sarrafos, problemas e novas regulações que não são possíveis de serem efetuadas na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na China. Então nós assumimos o papel de vilão do clima internacional, graças a esse discurso equivocado, burro, né, e completamente fora da realidade que o governo do PT implementa, né? Então ele tenta pousar de bom moço para fora e impede o desenvolvimento sustentável dentro do Brasil, com práticas absolutamente anacrônicas e impeditivas de crescimento e de repartição de riqueza no Brasil. Temos essa questão também da segurança pública, né? O governo ele foi praticamente colocado no córner, né, em função da operação que ocorreu no Rio de Janeiro há 15 dias atrás, né? O governo ele está numa situação muito ruim, porque de um lado ele tem que contemporizar e falar para o seu eleitorado que glamoriza o crime e os criminosos, que apoia a descriminalização da maconha, que apoia uma política agressiva de desencarceramento, que apoia a forma como se dão as audiências de custódia, que faz com que a polícia literalmente enxugue gelo, impede o GLO, né, no Rio de Janeiro, mas permite o GLO no Pará para fazer graça, para fazer uma menção diferente para os dignatários internacionais, mas não quer combater o crime. E essa semana vai ser decisiva, e a próxima, com a votação de projetos importantes, que é a PEC da segurança, que, na minha opinião, deve ser modificada no Senado e na Câmara, né, uma vez que essa PEC, na verdade, quer centralizar as ações de inteligência de combate ao crime, né, no governo federal. Então, qual é a confiança que a população tem nesse tipo de atuação de um governo, né, que claramente não protege o cidadão e busca sempre o direito dos criminosos? Claro que isso tem que ser
de alguma forma balanceado, mas há um desequilíbrio na maneira como o governo se comporta. A questão da lei antifacção, que o deputado Derrite certamente vai fazer um bom trabalho no sentido de adaptá-la à nossa realidade, e eu não tenho dúvida que a segurança vai ser um assunto muito importante, inclusive nas próximas eleições, né? O que mostra esse descasamento que o governo tem entre a necessidade da população, né, e o fato de que eles têm uma relação muito estreita com esse tipo de cidadão que, em média e no geral, é alguém que não aceita a autoridade, que combate a polícia militar e que é a favor, né, de uma glamorização dos criminosos, né, e o consideram a vítima do sistema. Há também uma ação importante, que é o decreto 12.710, né, onde o governo ele praticamente se alinha, né, com os movimentos, eu diria, fora da lei, como é o caso do MST, que é um movimento que preconiza uma ação de ocupação de áreas privadas, né, e depredação dessas áreas privadas e públicas, né, de uma forma absolutamente institucionalizada no Brasil. Então, o governo, com o pretexto de garantir a segurança desses invasores, né, adentra numa situação que é fulcral para a democracia brasileira, que é o direito de propriedade. Se o Estado não garante o direito de propriedade, nós estaremos virando um caos institucionalizado, uma barbárie, né, onde o cidadão que duramente conquistou, né, o seu patrimônio, ele passa a ser vítima, né, passa a ser tratado como se criminoso fosse. Então é importante estarmos atentos a essa nova ação do governo, o decreto 12.710, e o Congresso certamente vai fazer um esforço para derrubá-lo. Aproveitem a leitura e até a próxima semana.